Fala galera, beleza? Para quem não me conhece, meu nome é Dimas e no vídeo de hoje eu vou falar sobre o projeto Autambu. Infelizmente, estamos em meio a uma pandemia de coronavírus e há hospitais lotados, relatos de pessoas sem assistência por alguns lugares do Brasil e do mundo, por falta principalmente de ventiladores pulmonares, pois o vírus ataca principalmente o pulmão, e esse item está sendo disputado por muitos países no mundo, sendo que a maioria são fabricados na China, aproximadamente 90%. Grande problema da globalização e, infelizmente, desindustrialização no Brasil. Diante desse triste cenário, tive a iniciativa de pesquisar soluções alternativas para esse momento emergencial e criei um grupo de discussão no Facebook. Link na descrição. A situação ideal seriam ventiladores pulmonares e estrutura compatível com o momento, mas isso não é realidade. E infelizmente pessoas já morreram e estão morrendo sem assistência. E isso é muito frustrante e agoniante. Pessoas morrendo sem ao menos ter a chance de tentar. Tá cheio de vídeos no YouTube e, por exemplo, na reportagem do Roberto Cabrini, do programa Conexão Repórter, que mostrou a triste realidade da região norte, com autorização dos familiares. Há relatos também na região nordeste de superlotação de hospitais. Aproveito esse momento para prestar a solidariedade a todas as famílias que perderam seus entes queridos. Uma das alternativas é automatizar um respirador manual, popularmente conhecido como Ambu. Por isso dei o nome do projeto de Autambu, que é automatizar o Ambu. O projeto é totalmente open source, com tudo que pesquisei e desenvolvi compartilhado. Mesmo que não consiga validar a hipótese e alguém consiga algo, não importa, ao menos tentei fazer algo para ajudar. O mais importante no momento desses é salvar vidas, e a ideia é também estar disponível para empresas que quiserem replicar ao redor do mundo a iniciativa. Existem vários níveis de complexidade de pacientes com Covid, desde os assintomáticos, sem sintomas, casos leves, moderados, médios, graves e gravíssimos. Os casos mais brandos são todos tratados em casa, com orientação e medicamentos, mas há casos de média complexidade onde o paciente precisa estar hospitalizado e receber cuidados com grande dificuldade de respirar, além de febre. Então o projeto auxiliaria a pessoa a respirar. Nos casos mais graves, a pessoa fica sedada e entubada e necessita de um ventilador pulmonar bem sofisticado, onde há todos os parâmetros controlados, pois o equipamento controla totalmente a respiração. Esse período dura em média 14 dias. Mas há casos médios em que são utilizados equipamentos bem sofisticados, deixando ele indisponível para casos graves. Em Nova York, houve relatos de que utilizavam 5 enfermeiros se revezando para ajudar o paciente a respirar. No Brasil, o relato do filho ter de ficar ao lado apertando o Ambu para ajudar sua mãe a respirar. Lembrando que esse tipo de solução é só para esse momento atípico. Inclusive, a Anvisa editou algumas portarias flexibilizando
algumas normas e o Senado aprovou o projeto de autorizar instituições educacionais a fabricar alguns equipamentos hospitalares. Os detalhes técnicos. Os materiais foram concebidos de forma a serem fáceis de encontrar, robustos e fazerem tempo hábil para a urgência. Sua carcaça é toda em alumínio, para que facilite a higienização e não enferruje. É composto de um motor de passo, um fuso e guias de impressora 3D, que são boas e projetadas para várias horas de funcionamento. Tem um display onde mostra as informações, possui uma bateria em caso de falta de energia, fonte, carregador de bateria, filtro antiviral e antibactericida. Possui um Arduino semelhante aos que são utilizados em impressoras 3D. Funcionamento. O atuador atua sobre o ambu como o movimento das mãos da pessoa e gera uma pressão nos pulmões, levando o oxigênio com uma concentração maior para os pulmões. É possível regular através dos potenciômetros os ajustes de range, inspiração, speed e expiração. Range é quando o atuador avança sobre o ambu, fazendo com que seja exercido mais pressão nos pulmões do paciente, representados pela luva. Inspiração é o tempo de inspiração que o atuador fica parado na parte de baixo. Expiração é o tempo de expiração que o atuador fica parado na parte de cima. Speed é a velocidade que desce e sobe. Esses ajustes finos dependem da avaliação médica, dependendo do perfil do paciente, e somente com acompanhamento médico. Válvula PIP, pressão expiratória final positiva. É a válvula de regulagem que controla a expiração, fazendo o decaimento exponencial da pressão, mostrado no gráfico, e deixando sempre positiva a pressão nos pulmões. O pulmão não pode ficar vazio. Parte de trás vai a parte do ambu que é onde entra o oxigênio, que tem uma mistura mais rica de oxigênio que no ar, o que facilita para o paciente respirar. Essa parte é meio sensível, por isso tem uma proteção em volta para não correr o risco de rasgar. Na parte de sustentabilidade, após a pandemia pode ser doado para instituições de ensino para reaproveitar as peças e construir uma impressora 3D, por exemplo. Fica aí o vídeo para análise de médicos e especialistas. Comentários e sugestões são bem aceitos. Se puder, fique em casa. Use máscaras adequadamente. Mantenha a distância de pelo menos 2 metros do outro. Higienize as compras do mercado e peça pela internet se possível. Obrigado pela atenção. Um abraço.